que ele fez lá, o Milei com o Trump? Qual foi o acordo que eles fizeram? Porque tá todo mundo falando que o iPhone lá vai custar 2.000 e quanto, mas não é bem por aí. Queria que você falasse. Os detalhes não temos ainda, mas a ideia do Milei é justamente ter um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Livre comércio é dane-se, sem tarifa. Importe o que quiser, não precisa pagar tarifa. Se acha que tem mercado e é competitivo, importa e dane-se. Hashtag bora alugar um AP em Buenos Aires ou não? Essa é espetacular. Mas, e mais ainda, eu acho que o Milei vai acabar até fazendo isso de forma quase unilateral. Mesmo que os Estados Unidos não reduzam algumas tarifas, que já são baixas historicamente, a Argentina faria isso de forma unilateral. Porque ele realmente é um libertário, acredita no livre comércio e sabe que tarifas no curto, médio e longo prazo prejudicam a nação, empobrecem, deixam os produtos mais caros, deixam as indústrias locais menos competitivas e não o oposto do que normalmente se justifica, né? Entendi. Então, que eu acho que ele está conversando com o Trump. Tá. Ele teve... Ele tem um alinhamento já ideológico, né? Para início de conversa, né? Desde sempre. Ele foi muito esperto nisso, apoiou bastante o Trump, se aproximou bem. E em termos de política econômica também, ele não... O que ele fez lá na Argentina que você acha que... Porque eu lembro no teu canal que você estava bem assustado no começo do governo dele. Você falou, pô, esse cara é meio doido. O que ele fez... Não sei se foi o dólar, alguma coisa que ele tomou uma decisão que você falou, mano, esse cara é louco. Ele tomou uma atitude meio radical, assim. Radical, mas certeira. A minha principal crítica ou dúvida que eu tinha naquele momento, quando ele assumiu, foi ele ter ainda mantido os controles de câmbio. Então a taxa de câmbio no Brasil, ela flutua, mercado que decide. Lá, quando ele assumiu o poder, ele desvalorizou o câmbio, porque o oficial estava 400 pesos por dólar, que era irreal. O paralelo das ruas estava em 1.400, então completamente irreal. Ele assumiu o poder, na primeira semana ele desvalorizou a taxa de câmbio oficial para 800 pesos por dólar. Mas ele manteve esse controle, essa taxa oficial. E isso que eu acreditava que era um erro, que ele deveria logo soltar o câmbio e deixar o mercado decidir. Tem várias justificativas, algumas bastante técnicas, que são discutíveis, mas foi um risco que ele tomou, que achava que era mais fácil nos primeiros meses de governo ter esse controle do câmbio e aos poucos fazer as reformas fiscais, as reformas de desregulação também que ele está fazendo, reforma laboral. O que é reforma laboral? Flexibilizar as leis trabalhistas. Assim como no Brasil nós temos a CLT, que o pessoal acha que protege o trabalhador, mas na verdade impede os empregadores de contratar mais gente. E eu acho que escraviza o trabalhador também. Mais ainda. Porque tempo é dinheiro, né? Se você tá refém do tempo do teu patrão ali cumprindo o horário, você tá perdendo dinheiro, na minha opinião. Exatamente. Né? E então tem uma série de reformas liberalizantes para dinamizar a economia da Argentina. E ele tá conseguindo fazer muita coisa. Mas a principal grande reforma foi a parte fiscal. Que essa, desde o início, quando ele assumiu o governo, disse, olha, esse pilar aqui, isso é a fundação, é inegociável. Estado gastando mais do que arrecada, ano após ano, década após década. Essa é a origem, é a raiz de todos os problemas argentinos. Isso tem que acabar para ontem. E aí ele atacou de frente e realmente conseguiu, desde que ele assumiu o governo, não teve um único mês sem superávit primário, e que seria isso arrecadação. É isso. Arrecadação menos as despesas correntes. Funcionários, tipo assim, o governo está etc. faturando mais do que gastando. Exato. Esse é o superávit. Exato. Então, o resultado primário não considera a despesa da dívida, os juros da dívida. No resultado primário, desde que ele assumiu, praticamente todos os meses, no azul. Então, não gastou mais do que arrecada. E a gente aqui? Está bem deficitário. Os últimos 12 meses até está positivo, mas porque o governo está postergando despesas com precatórios, por exemplo. O que seria o precatório? Putz. Não, assim, para entender, claro, para as pessoas entenderem. Precatórios são dívidas do Estado com pessoas físicas, pessoas jurídicas, que o Estado foi condenado, tem que pagar a dívida, mas não paga na hora e isso vai para o futuro. Arrola. E que chega um momento que ele precisa pagar essa dívida. Então essa dívida que se chama de precatório. E é uma dívida relevante. Ano passado foram mais de 100 bilhões de reais de gasto com precatório. 100 bilhões? 100 bi, é muita coisa. Muita coisa. Quer dizer, não tá nessa conta do ano que você falou aqui. Essa tá. A que não tá ainda é os juros da dívida. Então, o que seria? O governo tá... Vamos lá, vamos voltar do início então, vamos lá. Então. O
governo começa a gastar mais do que arrecada. Certo. Não consegue tributar mais, cara, não é que ele tira dinheiro. Ou ele vai se endividar com a população, ó, toma aqui esse título de dívida, me passa o dinheiro, eu te repago esse dinheiro, esses recursos daqui 5, 10, 30 anos, o que for. Se o governo segue ano após ano, década após década, gastando mais do que arrecada e se endividando para fechar a conta, a dívida vai crescendo. Não para de crescer. Uhum. A Argentina tem uma dívida enorme, o Brasil tem uma dívida enorme, e se não há nenhum ano de superávit, que você guarda um pouco de dinheiro para repagar a dívida só cresce. É o nosso problema atual. A dívida segue crescendo, crescendo. Só que essa dívida, ela tem um juro também. Você tem que pagar o juro vigente. pro credor, vigente. Que tá agora 15. A taxa Selic é a grande baliza, a referência das taxas de juros, inclusive de parte dessa dívida que está no mercado, que você tem uma parte, que fundos de investimento tem, que empresas, seguradoras, fundos de pensão. Uhum. Esse juro que o governo tem que pagar sobre essa dívida. Então, quanto maior for a dívida e quanto maior for a taxa de juros, maior é este custo. O resultado final dessa conta, a gente fala que é o fluxo. O governo arrecadou X, gastou Y, já está no vermelho, e agora tem mais o juro da dívida, ficou mais negativo ainda. Esse é o problema do déficit fiscal. Quando se fala em déficit fiscal, considerando tudo isso. Arrecadação menos despesa corrente e menos também os juros da dívida. Esse é o déficit fiscal. Que na Argentina, historicamente, foi muito alto. O Milei conta sempre que, até esse dado às vezes é um pouco discutível, mas que em 100 anos de Argentina, quase 90% do tempo foram anos de déficit fiscal. Então o governo gastou muito mais do que arrecadou, considerando despesa corrente, considerando juros. O Brasil, nos últimos 30 anos, desde o Plano Real, teve mais controle, muito mais estabilidade, até mesmo o déficit, mas nos últimos anos voltou a descuidar e o déficit total está muito elevado. Essa é a verdade. Qual o tamanho Mais do rombo trilhão. hoje? Hã? 1 trilhão ano. 1 trilhão trilhão de reais. ano? 1 trilhão. Ele gera mais um trilhão. Ao todo, A dívida aumenta 1 trilhão por ano. o quê? Exato. A dívida aumenta 1 trilhão. E qual é o nosso PIB? São 3. 2 trilhões de dólares, coloca aí uns 10 trilhões de reais. Esse é o nosso PIB. 10 trilhões de reais. Agora não tô com o número na cabeça agora do real, do PIB Pode brasileiro. pedir pro chat GPT aqui, mas... Então, todo ano o Brasil cresce 1 trilhão. Mais ou menos nessa ordem de magnitude. Mas o... Magnitude de outra coisa. Desculpa, foi sem querer, foi um lápis de memória. Mas, não, eu quero saber assim, por exemplo, o Paulo Guedes, ele... Todo mundo falou muito bem do Paulo Guedes e tal. Ele atenuou isso ou não? Sim, até vir a pandemia. Ah, tá. Com a pandemia, a coisa saiu do controle por motivos óbvios. Ou ele socorria a galera ou a galera morrer de fome. Auxílio emergencial para as famílias, para a empresa. O governo acabou tendo muito menos arrecadação, né? Atividade naquele primeiro semestre de 2020, tudo parou. Tudo parou de entrar dinheiro também. A atividade econômica naquele começo da pandemia foi desastrosa. Então, 2020 e 2021, o rombo foi enorme. Foi histórico, recorde. 2022, quando a economia começou a recuperar, foi um ano de superávit fiscal. Aí foi o contrário, conseguiram colocar as contas em dia. E aí veio 23, um rombo gigantesco, sem recessão e sem pandemia. Aí já era o Haddad. Já o Haddad. 2024... Foi gigantesco o rombo de 23? Foi... Eu não lembro a cifra exata agora, mas foi mais de 2 ou 3% do PIB, só o resultado primário. Se considerar os juros, foi quase 10% do PIB. Então, déficit fiscal, 10% do PIB. É muita coisa, muita coisa. E sendo que não tinha recessão e não tinha mais pandemia. Então, pisaram o pé no acelerador no gasto. Mas por quê? Em que tipo de gasto esses caras fazem pra gerar esse aí? O que o cara faz pra ele gastar tanto assim? Qual é o erro, você acha? Bom, primeiro não... Começa, eu diria que a visão econômica do Lula e do Haddad, que não é preciso controlar de fato as contas públicas, que gasto público é vida. Essa frase já foi dita algumas vezes. É investimento. Gasto público é vida, é investimento. Eu já ouvi ele falar que é investimento. Então começa de largada o cara já com uma postura mais, cara, pode gastar, não tem tanto problema assim se gastar e controlar. Esse negócio de austeridade fiscal, controlar as contas, pode valer para uma família, para uma empresa, para o governo, não tem problema. E tá errado, tem muito problema. Mas um gasto que eles
mais que dobraram o Bolsa Família, auxílio emergencial, que sem dúvida que num país de renda média, que está ainda em desenvolvimento, tem algum papel o Bolsa Família e assistencialismo? Sem dúvida. Mas no momento que você aumenta ano após ano os desembolsos deste programa, significa que ele não está tendo resultado efetivo. Uma medida de, digamos, o critério para julgar, deu certo esse programa social, seria se o Bolsa Família estivesse sendo reduzido. Com certeza. Eliminado. Não precisamos mais do Bolsa Família porque as pessoas estão empregadas, estão tendo renda. Se a gente está aumentando cada vez mais o Bolsa Família, ou tá tudo saindo muito errado, ou então o objetivo é claramente populista, eleitoreiro, e que eu diria que são as duas coisas. É o cabresto, né? O famoso bom e velho cabrestão. Que é o voto de cabresto é aquele cara aquele político que dá alguma coisa pro eleitor e o eleitor vota nele porque ele tá dando alguma coisa diretamente ao eleitor. E não beneficiando a todos, e sim diretamente a ele. Exato. Então a gente chama isso de voto de cabresto. Eu tô com a informação aqui, em 2024 o Brasil gastou 188 bilhões de reais com Bolsa Família. Uhum. Segundo o ChatGPT. E foi o dobro de 22, que já tinha sido dobrado pelo Bolsonaro. Porque ele também, no ano de eleição, ele dobrou o gasto com Bolsa Família. Entendi. Deixa eu ver nos últimos 10 anos. Vamos ver. Puta, quanto é? Hã? É surreal. Vamos ver. Nos últimos 10 anos, 2016. Nossa, aumentou muito, cara. Só pra você ter uma noção, em 2015 era... 2016, 28 bilhões de reais. Aí 2019 foi para 41 bilhões, que era o ano de eleição, né? Aí já era o primeiro ano Temer. do Bolsonaro. Ah, 19 é o primeiro do Bolsonaro. Isso, 41 bilhões. Aí teve parte do orçamento do fundo 2020, não colocaram aqui por causa do auxílio emergencial, aí foi para 26 bilhões. Aí o Bolsonaro, na eleição, botou para 48 bilhões. Isso. Aí ficou sem limite. 2022, 2023, aí onde você falou que estourou, né? Exato. Então, esse ele é jogou um exemplo. De 48 bilhões, ele jogou para 151 bilhões, a 168 bilhões. Ele triplicou o Bolsa Família. Caraca, velho. Então, esse é um exemplo de gasto. Triplicou? É muita coisa. É muita coisa. E... Você acha que ele quer reduzir? Não, ele vai lá e triplica. Ele não é aquele... O negócio já é gigantesco. Ele vai lá e triplicou. O Lula e o Haddad triplicaram. Agora que eu vi aqui, cara. É bem assustador isso aqui, cara.